e a paz do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo em Efésios. Bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Esse é o nosso segundo vídeo. Estamos no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos continuar a partir do versículo 2, que diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vem aqui uma saudação. Depois que Paulo se apresenta como apóstolo e fala a quem está escrevendo a carta, nós vemos Paulo trazendo uma saudação a todos os irmãos, É uma saudação comum em Gálatas, por exemplo, no versículo 3 do primeiro capítulo, está escrito: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, Então, é uma saudação comum daquela época, comum também dentro do contexto judaico, a questão da paz, Shalom. Também comum em suas cartas, porque 1 Coríntios e 2 Coríntios também trazem a saudação: graça e paz da parte de Deus Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também 2 Coríntios, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, ele vai dizer a partir do versículo 7 do primeiro capítulo: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses, também ele vai dizer no versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses, também no versículo 2, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, no primeiro versículo, graça, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses também, no versículo 2 do primeiro capítulo, ok? Então a gente vê que essa saudação é uma saudação comum, comum para a época, comum dada por Paulo, É como se for, como eu disse, uma saudação judaica com adaptação cristã, Seria graças, Seria como se paz, a paz de Deus, Shalom, Adonai, É uma saudação assim, judaica, mas aqui é uma saudação cristã, porque é uma saudação adaptada, falando não só sobre a paz, mas sobre a paz, a graça, não só sobre o Pai, mas sobre o Pai e sobre o Senhor Jesus Cristo. Ok? E aqui no comentário eu leio aqui: graça e paz, portanto, são palavras-chave de Efésios. Em 6,15, as boas novas são chamadas de o Evangelho da Paz. Em 2,14 está escrito que o próprio Jesus Cristo é a nossa paz, porque fez a paz pela sua cruz, e depois veio e evangelizou paz aos judeus e aos gentios. Logo, seu povo deve esforçar-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a gente já vê que ele já começa com palavras, não apenas com a saudação comum, mas ele vai aprofundar no assunto descrito nessa saudação ao longo da carta. Ele vai falar mais sobre graça, ele vai falar mais sobre paz, ele vai envolver
os temas abordados da carta dentro da graça e da paz que são apresentados aqui na saudação. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Eu estarei lendo até o versículo 14, do versículo 3, senão onde eu parei, ler o versículo 2. Estarei lendo até o versículo 14 e depois nós continuaremos. O microfone fica correndo. Então, como dizia, eu estarei lendo até o versículo 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, esse primeiro capítulo ele divide-se em duas partes. Uma parte que é uma declaração de louvor, um louvor propriamente dito ao Senhor, né? Em que ele fala do que o Senhor fez por nós e como usou Cristo como um instrumento para a concretização e a consumação da sua vontade. E depois, a partir do versículo 15 ao 23, ele vai falar sobre a sua oração e o que ele deseja através da sua oração, o que ele busca diante de Deus através da sua oração em relação aos irmãos em Efésios. E lendo aqui o capítulo 1, desses primeiros versos, eu pude identificar, fazer algumas observações. A primeira observação, o escritor vai falar como Deus, tudo converge em Cristo. Ideia esta que começa a desenvolver no verso 3 até o verso 14. Então ele vai falar que tudo converge, tudo se concentra, tudo se deságua, tudo se consuma em Jesus Cristo, né? É o que o versículo 10 vai dizer, de tornar a congregar, ou dependendo da tradução, de convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, né? Então ele começa a falar, lá no versículo 3, ele vai falar, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 4 ele disse, nos elegeu nele, em Cristo. No versículo 5 ele vai dizer, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, ou por meio de Cristo, ou em Cristo. 10, em quem, ou seja, em quem
No versículo 7 ele vai dizer em quem? Em quem o quê? Em Cristo, né? Temos a redenção pelo sangue. E sangue de quem? De Jesus Cristo, né? No versículo 10, congregar em Cristo todas as coisas. Versículo 11, fomos em Cristo tornado herança. O versículo 12, esperamos em Cristo. Se referindo a quem? Quem que espera? Quem que estava esperando? No versículo 12 diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Quem que está se referindo a isso? É o nós os que primeiro. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, né? Então nós os que primeiro esperamos em Cristo, né? E aí o versículo 13 vai estar dizendo, e também vós, que vocês também estão em Cristo, né? Vocês também, ou seja, quem recebeu a palavra depois, quem foi evangelista, se tornou discípulo depois, né? Os posteriores, né? E muitos desses que estavam ouvindo a carta aos Efésios possivelmente eram pessoas posteriores, pessoas que Paulo talvez não tivesse tido um contato. Talvez ao ancião que recebeu a carta, o irmão a carta, que pegou a carta para ler, certamente era conhecido de Paulo, era dos que Paulo conviveu com ele quando Paulo estava evangelizando, e foi em Éfeso e pregou a palavra. Né? Mas possivelmente muitos dos que estavam ouvindo eram novos convertidos que possivelmente nem conheciam Paulo, talvez conhecessem a, a Timóteo, né? Ou outro irmão, ou talvez conhecesse até João, né? Mas não conhecia Paulo. Eu não posso dizer talvez que conhecia João, não sei se era nesse tempo dessa carta, né? Mas eu posso dizer que possivelmente conhecesse Timóteo, né? E é quem falou com Paulo sobre como a fé deles estava progredindo. Uma pessoa que certamente, como Paulo era um prisioneiro nesse tempo da escritura dessa carta, possivelmente ouviu dos irmãos que foram lá, né? Tanto os irmãos que iam levar as cartas, né? Os irmãos que foram levar as cartas, né? Quanto de Timóteo e de outro irmão que teriam levado a carta, que teria acompanhado talvez nessa comitiva, ou que estava lá pastoreando, né? Aqui, ó, o versículo 21 do capítulo 6 fala, ora para vós também, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, Tíquico é quem estava levando a carta e também comunicando, né, falando também sobre Paulo, sobre como estava a situação de Paulo ali na cadeia, o que Paulo estava fazendo, o que Paulo estava, né, comunicando aos irmãos. E aí, o que mais diz aqui sobre o em Cristo, né? Que nós paramos aqui no versículo 2 para fazer essa observação, né? Aí nós identificamos no versículo 13, né? Em quem também vós estáis. Em quem? Em quem? Em Cristo também vós estáis, né? O versículo 13 também vai dizer mais, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, também foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, também em Cristo fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo da promessa. Então a gente identifica aqui, ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ou menos segundo a minha identificação, alguns irmãos analisando aí, porque estamos estudando a palavra de Deus junto, então você pode até identificar mais algo além do que eu coloquei aqui, você pode colocar aí no comentário, né? Mas eu identifiquei aqui, como eu dizia, 3, 9 referências ao assunto dito do versículo 10, do em Cristo, ou seja, de congregar todas as coisas em Cristo. E quem é que faz essa coisa? E quem é que tem esse propósito? Deus, o Pai. Isso faz parte de um plano, de um projeto do Senhor, de Deus Pai, de congregar todas as coisas em Cristo.
Ele é o Senhor que faz isso. O Senhor, Deus, o Pai, né? Que faz todas essas coisas. De congregar todas as coisas em Cristo. Por quê? Vamos lá. Né? O versículo 4 vai dizer aqui, ó. Como também nos elegeu nele. Né? O versículo 4 começa falando que fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor não só, o Senhor ele estudou a estratégia, ele estudou, ele prescreveu a estratégia com a qual ele garantiria a eleição dos eleitos. E qual seria essa estratégia? Seria através de Jesus Cristo. Não poderiam ser eleitos em outra forma. Não existe uma eleição fora de Cristo. Não existem pessoas que são salvas sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Então ele disse que nos elegeu nele. Então Cristo é a base, é o fundamento e é o todo da eleição. Se em Cristo não há eleição. Até mesmo os que foram salvos antes da vinda física de Jesus Cristo também são salvos em Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus é um sangue para todo aquele que crê, tanto o que crê em esperança futura, quanto aquele que crê em esperança do que já aconteceu, né? Vamos lá. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ou seja, uma eleição para que pudéssemos ser resgatados do pecado, resgatados da realidade em que estávamos e pudéssemos viver uma vida. Ou seja, sem Cristo também a santificação, né, não é possível. Até em Cristo e a santificação, né, irrepreensível diante dele, em amor, né, a santificação que é operada através do amor de Deus, essa santificação não é possível se não for em Cristo. Então, ou seja, até esse caminho foi traçado em Cristo. Como diz Paulo, né, todas as coisas foram convergidas em Cristo. Vamos lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, somos predestinados para sermos filhos desde a fundação do mundo, mas fomos predestinados para sermos filhos através de Jesus Cristo. Ou seja, você não é eleito e nem predestinado se não estiver em Cristo. Vamos trazer aquela velha ilustração arminiana, né? É o ônibus. Você tem que estar no ônibus. O ônibus é Cristo. E o ônibus está indo em direção ao Pai. Mas se você pular fora do ônibus, se você apiar do ônibus, você não vai para o Pai. E vocês têm que estar em Cristo para que a sua eleição, para que a sua predestinação aconteça, né? Porque o carro, ele está predestinado, ou seja, ele tem um destino um destino traçado, o qual deve ser seguido. Não é destinado, é predestinado. Ou seja, é algo que precisa ser traçado, é um caminho que precisa ser traçado e que automaticamente chegará àquele local. Mas é um caminho que precisa ser traçado. Se não for traçado, ele não chegará. Você não chegará. Se você parar, se você se desviar, você não chega. Você só chega se você tramitar até o fim daquele caminho. Vamos lá, vamos lá na frente. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua vontade, segundo o propósito que ele já tinha traçado no seu coração. Ele resolveu que era através de Cristo. Poderia traçar outro meio, não, mas a sua vontade viu que o melhor meio é através de seu próprio Filho, para louvor e glória da sua graça. Ou seja, de outro modo, e isso não deixaria evidente a graça de Deus, isso não destacaria, não mostraria como a graça de Deus é poderosa, não daria louvor, não daria destaque à graça de Deus, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Talvez eu tenha pulado esse aqui, esse é o 10º ponto, eu estava falando para os irmãos observarem, no amado, ou em Cristo Jesus, o amado, é que somos agradáveis a Deus. Em Jesus Cristo é que somos agradáveis. Sem Jesus, a gente não é agradável. O que você faz, ou o que você deixa de fazer, não te torna agradável, não te torna bom. Os seus méritos não te torna merecedor da salvação, nem te torna justo, nem te torna amigável. Pelo contrário, os nossos méritos muitas das vezes geram em nós orgulho. E o orgulho faz com que o Espírito Santo resiste ao Espírito Santo. E o Espírito Santo resiste também ao orgulho. Então, ou seja, o que nós conseguimos, ou a nossa salvação, a nossa justificação, tudo em nós é através de Jesus Cristo. E se fazemos alguma coisa e Deus se agrada, Ele fala, estou agradando no seu caminho, é porque nós estamos em Jesus Cristo. Agora, o dia que nós deixarmos de estar em Jesus Cristo, nós não seremos mais agradáveis a Deus. Não importa o que você faça. Não importa se você ainda continue congregando na igreja. Não importa se você ainda continue louvando, da boca para fora, mas ainda continue louvando, fazendo trabalhos, pastoreando. Se você deixa de estar em Cristo, então você deixa de ser agradável a Deus, o Pai. Ok? Amém? Tive que fazer uma breve pausa aqui pelo tamanho do vídeo, do espaço do celular, Então, se você deixa de estar em Cristo, você deixa de ser agradável ao Senhor, Nós somos agradáveis a Deus, porque nós estamos no amado, em quem temos a redenção, versículo 7, pelo seu sangue. Ou seja, nós somos agradáveis a Deus no amado, em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo é que nós somos redimidos. A nossa redenção, ou seja, nós somos resgatados, fomos livrados, remidos do nosso pecado, que não apenas nos tornava desagradáveis a Deus, mas também nos tornava cativos. Então nós fomos resgatados através do sacrifício do Senhor Jesus, Ele nos remiu das nossas ofensas. Ele nos resgatou, Ele nos purificou, Ele nos libertou do nosso carrasco, do pecado, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, a graça do Senhor é uma graça que a gente não consegue dimensionar. Quando o versículo 3 fala, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ele começa a descrever essas bênçãos. São bênçãos espirituais ou bênçãos
concedidas pelo Espírito Santo, que Ele nos dá. Bênçãos, não bênçãos materiais. E essas bênçãos espirituais Ele descreve através desse cântico aqui, deste louvor. Ele começa a descrever essas bênçãos espirituais. Então ele começa a falar sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre a redenção, sobre nós nos tornarmos agradáveis a Deus por causa de Jesus Cristo, né? E aí ele fala, segundo as riquezas da sua graça. E eu dizia para os irmãos que se não fosse dessa forma, isso não manifestaria e não evidenciaria a glória, a magnitude da graça que Deus nos dispôs. Da graça de Deus que Deus nos outorgou. O fato de Deus ter se tornado favorável a nós. Né? Porque essa palavra propícia, ou propício a nós, da onde está também descrita a palavra propiciatório, ou o lugar onde Deus se torna propício a nós, ou o lugar onde ao sangue ser derramado, Deus se torna propício ou disposto a nos abençoar, né? E o sangue de Jesus foi derramado, e por causa do sangue de Jesus sendo derramado, nós nos tornamos agradáveis por causa do amado ao Pai, né? Vamos lá. Que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. O que Ele fez abundar? A graça. Ela superabundou, ela abundou, cobrindo não o pecado de um apenas, mas o pecado de muitos. De todos aqueles que recorrem a Cristo e se submetem a Ele como Senhor e Salvador. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, o Senhor, Ele nos mostrou, Ele nos revelou através de Jesus Cristo o que Ele pretendia. Qual era a sua intenção, né? Segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu propósito, que propusera em si mesmo, ou seja, que Ele pensou consigo mesmo e resolveu de tornar a congregar em Cristo. Ou seja, Deus Pai quer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, continuando aqui, eu peguei um comentário do irmão John Stott para poder falar sobre essa questão que nós estamos comentando aqui, sobre convergir Cristo em todas as coisas. Ou seja, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, de fato de ser Cristo o cabeça de tudo, né? Porque Ele é o cabeça da igreja, né? E vamos ver o que o irmão diz em seu comentário. O contexto de Efésios 1 certamente parece adaptar-se melhor ao sentido de reunir do que ao de resumir. Ou seja, o próprio versículo 22 já vai estar dizendo, ou dando a nós uma ideia do que possa significar esse convergir todas as coisas. O versículo 22 vai dizer, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, né? Um pouco mais adiante, no verso 22, Paulo vai afirmar que Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Aqui, pois, parece que Paulo está dizendo que esta convergência para Cristo acontecerá com a submissão do mundo a Ele como o cabeça. Cristo já é cabeça do seu corpo, a igreja, como um dia todas as coisas reconhecerão sua autoridade como cabeça. No tempo presente ainda há discórdia no universo, mas na plenitude do tempo esta cessará aquela unidade para a qual ansiamos virá com o domínio de Jesus Cristo. Ou seja, Ele já é Senhor. Lembra lá
oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, aonde a vontade de Deus será estabelecida de forma unissona, a vontade de Deus sempre é irresistível, né? E maravilhosa, embora os homens se oponham à vontade de Deus, mas a vontade de Deus no final ela se consuma, né? Como diz lá em Isaías, a minha palavra, ela que eu falo, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai e ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então a vontade de Deus no fim ela acaba sendo irresistível, né? Esse irresistível é a coisa que mas dentro do contexto da minha fala, quero que os irmãos não distorçam, né? Dentro do contexto da minha fala, que é o contexto do que eu estou querendo dizer. Que no fim, todas as coisas se consumirão e estarão sob o domínio de Cristo, né? Porque essa é a vontade de Deus Pai, de convergir ou de congregar todas as coisas a Cristo, né? Sendo Cristo hoje o cabeça da igreja, tanto na terra como no céu. Ou seja, se referindo a quê? Se referindo tanto ao domínio que o Senhor já tem, como Senhor e Rei sobre todas as coisas, quanto ao domínio sobre os reinos do mundo. Isso a gente vê em Apocalipse, quando fala que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, esses reinos estão sob um domínio paralelo, né? Até onde Satanás ele está ali no seu reino paralelo, dominando os homens, fazendo os homens seguir a sua vontade. Mas todas as coisas caminham segundo o plano de Deus, que há de convergir, sim, todas as coisas assim. E quando? O versículo 10 diz, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Sobre isso, o irmão John MacArthur tem algo a dizer. Vamos estar lendo-lhe em seu comentário. Ele diz assim: ao fim da história deste mundo, Deus reunirá os crentes no reino milenial, chamado aqui de dispensação da plenitude dos tempos, o que significa a conclusão da história. Depois Deus vai ajuntar tudo para si mesmo na eternidade futura. O novo céu e a nova terra serão criados, o novo universo será completamente reunido sobre Cristo. Então, ou seja, isso será no fim mesmo dos tempos, né? Fim dos tempos, qual fim desta era, né? Ou seja, fim desses acontecimentos, como a palavra de Deus usa outra palavra dita comumente é consumação dos séculos, né? Vamos lá. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, segundo o conselho da vontade de quem? Da vontade do próprio Deus, né? Ele próprio se aconselhou, né? Segundo o conselho da sua vontade. E ele propositou, né, em Cristo, nos predestinar para que nós pudéssemos estar diante do Senhor, né? Nós fomos feitos herança, né? Essa é uma parte que ainda não vi ninguém comentar sobre isso, né? Sobre se nós fomos feitos herança. Mas assim como o povo judeu foi escolhido para ser o povo de Deus, nós também somos hoje também, juntamente com eles, o povo de Deus, né? Então nós também somos o povo de Deus. Nós também somos parte desse aprisco. Nós também somos herança do Senhor, né? Ou seja, nós fomos vocacionados para isso, para sermos herança. Você é vocacionado para isso, né? Você é vocacionado para isso, para ser herança do Senhor. Você é chamado para ser herança do Senhor, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ou seja, o objetivo final resumirá na glorificação do Senhor,
e isso em louvor para a glória do Senhor, né? Mostrará como o nosso Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas, né? Diante de todas as criaturas, diante de todos os seres criados, né? Seres que nós conhecemos, que a Bíblia fala, de anjos, demônios e outros seres que a Bíblia não revela, mas seres que estão diante do Senhor, né? E todo o reino de Deus, né? Verá-nos como, dito assim, como louvor para a glória do Senhor. Porque hoje todos eles assistem, né? O que acontece e veem o que acontece. No mundo espiritual eles assistem o que acontece aqui, a batalha que acontece aqui, e verá como Deus resgatará e tem resgatado o seu povo, e verá as multidões batendo palmas diante do trono, como foi revelado lá em João, e onde glorificar ao Senhor. O fim nosso é sermos louvor para a glória de Deus. Então todos bendirão ao Cordeiro, todos bendirão ao que está sentado sobre o trono, todos bendirão a Deus Pai, ao Espírito Santo, né? Todos bendirão e verão como Deus é grande. Ou seja, isso resultará em louvor para a glória de Deus. Então nós fomos, como diz o versículo 11 e o 12, junto, né? Porque eles formam uma unidade. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, ou seja, com o propósito, com a intenção de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, ou seja, nós os que esperamos certamente se referir aos apóstolos, como nós já comentamos, e os primeiros discípulos, em quem também vós estáis, os demais, como hoje nós estamos em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, a promessa. Então aí nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor de Deus, é a garantia que Deus te dá de que Ele cumprirá tudo que Ele propositou, tudo que Ele planejou, tudo que Ele falou que iria fazer, com que o seu plano será concretizado e que você fará parte desse plano, não como alguém que estará para a condenação eterna, mas como alguém que estará fazendo parte daqueles que fazem parte, daqueles que foram predestinados para louvor da sua glória. Vamos parar por aqui. Nós não terminamos a nossa observação do capítulo 1. Nós ainda estaremos continuando a nossa observação. Nós paramos só na primeira observação. Depois ainda tem mais 5 observações que eu fiz. Estaremos comentando elas antes de nós irmos para o capítulo 2, ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.